Lembro o nome, o Cris eu lembrei, depois de uma vergonha que eu passei ontem. Porque quando eles vieram aqui com o Jax, ele estava sem barba e estava magrinho. Aí ele casou, deixou a barba crescer, eu não reconheci ele, amém? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, essa é a nossa família, amém? Abra sua Bíblia comigo, carta de João, a terceira carta. Deixa ela aberta aí, daqui a pouco a gente vai mencionar os versículos que nós vamos ler. Mas deixa aberto aí, lembre-se bem, é a carta de João, não é Evangelho de João, tudo bem? Então está lá no final, antes do Apocalipse, você volta um pouquinho, vai ter Judas, e aí você vai encontrar o João ali pertinho, amém? O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é êxito em tudo que fizermos. Obrigado, irmã Terezinha. Êxito em tudo que fizermos. Eu queria compartilhar com vocês e meditar um pouco. Nós estamos praticamente encerrando o ano, né, queridos? Olhando aí para a nossa agenda, nós teremos aí só mais um culto aqui na igreja, já deixando o aviso, domingo que vem culto normal, amém? Terceiro domingo do mês, dia 17, nós vamos fazer um encerramento numa chácara, nós vamos ter lá o churrascão, como sempre, nós vamos ter lá o batismo, se houverem os irmãos que ainda não se batizaram aí, nos procure, essa é a última semana, amém? Então nós teremos o batismo, e lá na chácara nós teremos aí a parte de comunhão e tudo mais. Então, nós já estamos encerrando o ano, e falando do encerramento do ano, eu queria fazer uma pergunta para a gente pensar, para a gente entrar aí na nossa meditação. Como foi esse ano para você? Eu queria que você avaliasse em alguns aspectos, né? No aspecto espiritual, no aspecto físico, saúde. Eu queria que você avaliasse no aspecto chamado, o seu chamado, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem chamado você. Eu queria que você avaliasse como foi o seu ano. Qual o nível de êxito você alcançou esse ano com o seu crescimento, com as coisas que você está buscando em Deus, que você tem buscado em Deus? Qual foi o nível de crescimento? E aí, em todas as áreas, eu coloquei aqui, nas obras, aquelas que nós fazemos para Deus, nas coisas que nós fazemos na nossa vida dia a dia, no nosso particular, nas coisas que nós fazemos no nosso ministério, no nosso chamado. Eu tenho dito que de quarta-feira eu tenho visto o crescimento de alguns irmãos que expressaram o desejo de pregar, de crescer na palavra, e nós temos ouvido eles, e a cada dia que pregam, eles estão crescendo, estão alcançando, eu diria, tendo uma desenvoltura melhor, maior, e etc. Ou seja, é o crescimento. Estamos falando da área espiritual. Na nossa vida física, saúde, esse ano, quem cuidou bem da saúde? Deixa eu ver. É isso aí, ferramenta, né? Eu e o ferramenta aí estamos firmes na bike aí, né? Estou levando um couro dele aí, mas um dia eu chego lá, amém? Eu já até consegui usar a roupa que eu não estava usando mais. Ô irmão, dá um amém aí por mim aí, vai. Apoio moral, pelo menos. Eu até estou conseguindo usar a roupa que eu não usava mais. Então vejam só, na nossa vida emocional, como foi esse ano na sua vida emocional? Tem um casal aqui da minha direita aqui que está bem, né? Amém? O sorriso está assim, ó, lá na orelha, né? Como foi o seu ano no que se refere ao emocional? E fazendo esta avaliação, queridos, eu queria usar das palavras de João a um amigo, e eu queria compartilhar com vocês o sentimento também de um líder, de um pastor, assim como trazer alguns ensinamentos para nós, trazer um desafio no sentido de que o ano que vem vai ser melhor que esse ano, amém, queridos? Eu tenho que pensar sempre que aquilo que está por vir vai ser melhor, amém? Eu tenho que crer, e é lógico, eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que lutar para isso, eu tenho que me esforçar para isso, eu tenho que fazer a minha parte. E aí eu queria abrir com vocês um contexto aí, a carta de João aí, 3 João, capítulo 1, aliás só tem um capítulo, acho que você percebeu aí, versículo 1 diz assim: o presbítero ao amado Gaio,
a quem em verdade eu amo. Tem uma outra versão, e eu coloquei as duas lá, que diz assim: João, o ancião, ao querido Gaio, a quem amo verdadeiramente. Então vamos parar nesse versículo aqui. Segundo os relatos, João escreveu esta carta depois da volta dele da ilha de Patmos, meados de 67, depois do retorno dele. E quando João ele escreve essa carta, eu queria que você entendesse, nessa segunda versão, João, o ancião. João já estava velho já. João já estava, eu diria, né? E aliás, João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Os outros todos foram mortes terríveis, decapitados, crucificados, arrastados em praça pública, enfim. E o João foi o único que morreu de forma natural, morreu de velho. E aqui ele está dizendo, João, o ancião. João se colocando como um presbítero ou como um ancião, aí ele vai dizer, ao amado a quem ele ama de verdade, um amigo. E olhando para esse texto aqui, queridos, eu queria pegar uma primeira lição. Temos gerado amigos de verdade? É interessante que eu acredito que você já tenha visto pessoas dizendo, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Talvez você já viu pessoas assim. E se eu perguntasse para você, não estou perguntando, não faria isso. Mas se eu perguntasse, quantos amigos verdadeiros você tem? Aquela pessoa que você pode abrir o coração, que você pode colocar na mesa tudo que você quiser, quantos amigos você tem a esse nível? De você chegar e falar assim, olha, a minha vida é isso, assim, assim. Quantos amigos você tem? Amigos verdadeiros. Essa é uma incógnita na nossa vida, queridos. Por quê? Ao mesmo tempo que muitos de nós, ser humano, não estou falando da gente, a gente tem aquele receio. Mas se eu abrir o meu coração para uma pessoa, e se essa pessoa me trair, e se ela falar daquilo que eu disser para ela, para outro, e etc. E às vezes, as circunstâncias da vida, e eu não estou dizendo que é errado, ela nos priva de termos verdadeiros amigos. E aqui a gente vê João, já um ancião, um homem de idade, um homem velho, dizendo, a quem amo verdadeiramente. Um amigo. Agora, uma lição, se nós temos gerado amigos verdadeiros, e aí eu queria que você pensasse assim, se você quer ter um amigo verdadeiro, você tem que entender que você também precisa ser um amigo verdadeiro. Algumas características, ou eu diria, algumas coisas que nós exigiríamos de alguém para ser um amigo verdadeiro. Então, para ser um amigo verdadeiro, pressupõe primeiro, fidelidade. Sim ou não? Você chamaria alguém que não é fiel de amigo verdadeiro? Uma pessoa que não foi fiel com você, uma pessoa que pisou na bola com você, uma pessoa que falhou com você, você não chamaria. A pergunta é, assim como eu quero ter um amigo verdadeiro, eu estou sendo um amigo verdadeiro? Porque tem os dois lados. Um amigo verdadeiro pressupõe lealdade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela, se tem uma coisa que, pelo menos comigo, não sei com você, se tem uma coisa que dói na gente, é a deslealdade, é alguém ser ileal com a gente. Desleal, desculpem. Se tem algo que dói, é alguém não ter lealdade com a gente. E eu queria que você olhasse para isso. Porque se eu exijo de você lealdade, o que eu deveria te oferecer? O que eu devo te oferecer? Lealdade. Então vejam só, quando o João, e aqui dá a entender, você vai ver, depois eu vou falar só um pouquinho do Gaio, dá a entender que ele também já era um homem já de idade, pelo jeito, era uma amizade de muitos anos. E quando João fala uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, certamente tinha essas características aqui.
fidelidade, lealdade, hombridade. Aquela pessoa que vai chorar quando você chora, aquela pessoa que vai rir quando você ri, aquela pessoa que vai te ajudar quando você precisa, aquela pessoa que vai ser ajudada quando ela precisa. Hombridade, verdade, aqui eu posso pular, né, queridos? Porque um amigo verdadeiro, ele vai fazer, ele vai falar, ele vai agir com base na verdade. Sinceridade, e aí? E é até interessante que às vezes a sinceridade, aí tem uma frase que eu ouvi outro dia, o sincericídio, né? Eu sou tão sincero que eu me suicido na sinceridade. Mas às vezes a sinceridade, ela é necessária, é óbvio, respeito, educação e amor, não é isso? Eu posso ser sincero com os meus amigos, eu devo ser sincero com ele. Aí é aquela questão, a pessoa às vezes chega com a roupa feia pra caramba e pergunta, e aí, eu tô legal? O que a gente fala? Quem é sincero vai dizer o quê? Não tá muito legal não. Mas quem não é sincero vai dizer o quê? Não, tá bom, vixe, dá para casar com essa roupa aí. Não é assim? A verdadeira sinceridade é aquela que vai falar a verdade com amor, com respeito, com educação e vai ajudar o outro. A gente estava hoje de manhã na reunião, no ensaio do louvor, e aí a gente teve um problema com o som semana passada, e hoje de manhã o Demis e o Machado deu um ralo aqui nesse som aqui, que eles quero parabenizá-los, viu? Por isso que a gente ainda está ajustando uns detalhezinhos aqui, tá, queridos? E eles deram um ralo aqui, e a gente conseguiu, né, ajustar, e aí a gente estava conversando lá na cozinha, estavam os dois batendo cabeça aqui com os sons, e a gente lá na cozinha, lá, passando as vozes no violão, e a gente teve uma conversa lá, e a gente estava falando a respeito de assuntos, de coisas, e aí a gente olhou para o outro, não, mas pode falar, e a gente falou, dentro do nosso contexto, do louvor, da adoração, a gente conversou de forma sincera, a gente conversou falando um para o outro, olha, isso a gente precisa melhorar, isso aqui está legal, mas a gente precisa melhorar nisso, queridos, isso faz parte. E nós, como irmãos em Cristo, nós temos que gerar isso em nós. Amém? Vocês estão entendendo? Quem quer ter amigos verdadeiros aí? Amém? E quem quer ser amigo verdadeiro? Então nós precisamos pensar nisso, buscar isso. O amigo verdadeiro pressupõe que ele vai cuidar do outro, no sentido de, no contexto do dia a dia, no contexto da vida, as necessidades um do outro, dentro da possibilidade a gente vai ajudar um ao outro. Isso é amigo. Eu poderia pegar muitas características, mas eu vou passar. No versículo 2, o João diz assim, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é um dos versículos muito conhecidos, né? Tem uma outra versão que fala desejo prosperidade e tudo mais, mas aqui está dentro do contexto. Então olha só, desejo que te vá bem. Só espero que ninguém aqui tenha inimigos aqui na igreja, amém, queridos? Amém? Eu espero que não tenha, porque o desejo do João aqui é, eu desejo que você vá bem, eu desejo que tudo dê certo na sua vida, eu desejo que você alcance os teus sonhos, eu desejo que você alcance aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem preparado, aquilo que você tem corrido atrás, eu desejo que você vá bem, em tudo, em todas as coisas. E aqui, queridos, quando a gente fala eu desejo que você vá bem, eu também preciso tirar do meu coração qualquer fagulha de talvez inveja, de talvez não desejar o bem para o outro, porque às vezes tem pessoas que olham para o outro, e em nome de Jesus aqui também não tem isso, aquelas pessoas que são invejosas. Você vai lá, você troca de carro, o outro chega, trocou de carro? Tá podendo, hein? Ixi, olha só, querido, se o outro trocou de carro, dê glória a Deus junto com ele, glorifique a Deus pela conquista, se alegre com ele. E aí tem gente que ainda é capaz de falar assim, eu também gostaria, mas parece que Deus não me abençoou. Meu irmão, em nome de Jesus, não faça isso, vai buscar no Senhor, que vai chegar o seu dia.
Eu estou falando de carro como exemplo. Se você ainda não trocou de carro e você queria ter trocado esse ano e não deu tempo ainda, meu irmão, diante do Senhor, Deus, não deu certo ainda, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Acho que vocês lembram do meu testemunho no meio do ano. Quando a gente voltou de Goiás, com a minha Ferrari preta, escrito Siena lá atrás, lembram dela? Aquela Ferrarona lá. E eu voltei, no dia minha esposa estava passando mal, e eu vim, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, me abençoe. Eu gostaria da próxima vez que eu voltar em Goiás, eu gostaria de vir com outro carro. Isso foi lá em março, no episódio que a gente teve com a nossa família. E março, maio, junho, e a gente tinha planejado ir de férias lá para Goiás, que era férias da minha esposa, a gente estava com viagem marcada, e aí quando chegou começo de junho, eu fiz aquela análise básica, não vai dar. Fui lá, mandei fazer revisão no carro, já preparando para a viagem, tudo certinho, falei, glória a Deus. E aí veio a surpresa. A surpresa, nós viajamos na segunda-feira, na quarta-feira anterior, a gente pegou o carro novo. Se o teu irmão alcançou algo, glorifique a Deus com ele. Se a inveja bater no teu coração, expulsa ela em nome de Jesus. Então aqui, João está dizendo, eu desejo que você vá bem, em todas as áreas. O meu desejo é o êxito do trabalho de cada um de vocês, de cada um de nós. O meu desejo é que em tudo vocês consigam êxito 100%. Aqueles que estão trabalhando, que precisam de promoções, o meu desejo é que você seja promovido em nome de Jesus. Aqueles que são funcionários, que precisam de um aumento de salário, eu profetizo e desejo em nome de Jesus o seu aumento de salário. Aqueles que são comerciantes, eu profetizo e desejo em nome de Jesus que você possa prosperar o dobro do que você prosperou esse ano, o triplo, em nome de Jesus. Eu desejo isso, queridos. Se você alcançar, eu vou me alegrar com você. Agora, quando chegarmos lá na frente, nós vamos olhar e ver o quanto Deus fez através de nós. Nós veremos os resultados em nome de Jesus. Eu tenho a alegria, queridos, e aí tem o outro lado também, a idade vai proporcionar isso para todos nós, né? De olhar para trás. E eu estou naquela fase, não, mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Aí no começo do mês que eu fui levar a minha irmã lá para Anápolis, a outra irmã minha disse, vamos lá em Niquelândia, na cidade onde nós somos criados. Bora, e nós fomos lá. E eu pude rever a igreja, aonde no ano de 83, 84, 85, que eu era criança, eu pude rever a igreja que meu pai construiu. E a igreja que eu entrava debaixo dos bancos assim, ó, que nem Thomas, Pedro, Henrico, cadê os outros, as outras crianças aí? Todas elas. Eu pude rever aquela igreja onde eu era criança. E é interessante que quando a gente chegou lá, uma irmã que foi um sábado de manhã, a minha irmã chegou para aquela irmã e falou, não, porque a gente era daqui e tal, faz quantos anos que a irmã está aqui? Ela falou, 20, então a senhora não vai lembrar da gente não, mas quem é vocês? Quando nós falamos, eu conheci o seu pai, deixa eu abrir a igreja para vocês olharem. Queridos, eu pude entrar na igreja, eu pude olhar, e aí bateu aquele negócio, meu Jesus, há 40 anos atrás, eu corri aqui dentro. Eu já estou nessa idade, querido, de olhar para trás. Mas eu pude olhar e lembrar que no ministério infantil, eu pude olhar para o bebedouro de água que está no mesmo lugar. E me veio à memória o dia que quando criança, na campanha de jejum que as crianças faziam, eu quebrei meu jejum naquele bebedouro de água. Eu parei, eu olhei e falei, meu Jesus, eu lembro o dia que a gente estava em oração, as crianças, eram muitas crianças, e eu no meio, e eu saí, fui lá e bebi água. Quando eu bebi água, eu lembrei que eu estava jejuando, e eu lembrei daquele momento, e eu falei assim, Jesus, obrigado, porque eu pude voltar aqui,
depois de muitos anos, mas eu voltei para te agradecer, para te louvar, para te exaltar, olhar para trás e ver aquilo que você alcançou, olhar para trás e ver aquilo que você fez, aqueles que você ajudou. Eu tenho alegria de olhar para trás, aí eu vou fazer entre aspas, às vezes no Facebook, de ver adolescentes que nós fomos líderes deles, de ver adolescentes hoje, advogados, de ver adolescentes hoje no altar ministrando, e lá atrás nós pudemos fazer parte da história deles. Queridos, dentro disso aqui, aquilo que nós fazemos hoje é em prol um do outro, seja amigo ou seja só um irmão mais chegado, que lá na frente a gente possa olhar para trás e dizer: eu faço parte da história daquela pessoa que Deus levantou e colocou lá em cima. O João aqui, ele está fazendo essa colocação. Aí ele diz que tem a saúde, que eles não têm coisa pior do que estar doente, sim ou não? Estar doente é ruim demais. No mês de junho esse ano, acho que os irmãos lembram, eu tive uma crise que eu nunca tive, lá da asma lá. Passei muito mal e tudo mais, e eu me lembro que uma daquelas noites foi muito ruim, muito ruim. E desde aquela fase que eu me recuperei, graças a Deus estou bem, todos os dias que eu levanto, que eu dobro os meus joelhos na cama, eu falo: Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela noite de sono. Todo dia, queridos, nunca mais eu esqueço disso. Todos os dias eu agradeço a Deus pela saúde. E se por um acaso eu vier a ter alguma dificuldade da saúde, eu não vou deixar de agradecer a Deus a si mesmo. Por quê? Porque gratidão em nosso coração. E o meu desejo a você, como irmão, como irmão em Cristo, como amigo, como ovelha, como igreja, o meu desejo é que você tenha saúde, amém? Que você tenha saúde. E aí ele continua dizendo: assim também na sua alma. Tem uma versão que diz: assim como vai bem a sua alma. Aqui está falando da questão não só do espiritual, mas também do emocional. Mas eu queria que você observasse que nós devemos cuidar da nossa saúde espiritual e emocional. Infelizmente tem muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas elas não estão bem emocionalmente. Elas não estão bem com as suas emoções. Elas não estão bem com as emoções e domingo retrasado a gente pregou sobre isso, de cuidarmos da nossa mente, do nosso emocional. E eu queria que você olhasse para isso que João está desejando, e eu quero fazer das palavras de João as minhas palavras a você, que você vai bem em sua alma, tanto espiritualmente como emocionalmente, que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você, e que você possa estar bem, plenamente, em todas as áreas, e no que depender de mim, conte comigo para te ajudar. Gaio era um homem temente a Deus, e João estava trazendo uma palavra de ânimo para ele. Segundo os historiadores, Gaio era um homem rico, um homem de posses. Possivelmente Gaio, depois nós vamos ver no contexto, ele patrocinou muitos missionários, muitos obreiros. E aqui João está desejando a ele que ele vai bem. João está desejando a ele que ele esteja bem em todas as áreas, espiritualmente, financeiramente, fisicamente, todas as áreas. Agora, que nós possamos ter no nosso coração esse desejo para com cada um daqueles que estão ao nosso redor, seja na igreja ou não, que nós possamos desejar isso um para o outro, e naquilo que nós pudermos, fazermos uns pelos outros. Eu desejo que você vá bem, eu desejo que você seja próspero, eu desejo que você vá bem em todas as áreas. No versículo 3 ele vai dizer assim, porque muito me alegrei, quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade,
como tu andas na verdade. Eu fiquei pensando nesse versículo aqui. João está dizendo do testemunho que ele recebeu de Gaio. João está dizendo: muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram de você para mim. Eu me alegrei de saber do que eles disseram de você. Qual é o testemunho que as pessoas falariam de nós? Qual é o testemunho que as pessoas diriam de você? Eu estava meditando nisso aqui hoje à tarde. Eu me lembrei que, acho que foi anteontem, eu encontrei com uma pessoa aqui da cidade no mercado. E essa pessoa conhece muitos de nós aqui e tudo mais. Claro que não vou citar o nome, tá, gente? E aí a gente começou a conversar. E aí, que bom, que tal, e tal, aquela coisa, que tal, e como é que tá as coisas e tal. E aí ele começou a perguntar da igreja: e a igreja, como é que tá? Eu falei: graças a Deus, está bem. Aí ele começou a perguntar no individual: e fulano, está bem? Está bem. E ciclano, está bem? Está bem. E Beltrano? E ele foi fazendo perguntas. Ele conhece muitos de nós aqui. Com alegria no coração, eu pude dizer: está bem, estão bem. E aquela pessoa falou: que bom que estão bem. Mas já pensou, querido, se eu tivesse que falar assim: olha, o fulano de tal não está legal não. Já pensou se eu tivesse que dizer: olha, o João ali, tem nenhum João aqui não, né, gente? O João não está legal não. E eu queria que você entendesse isso, queridos. As pessoas vão perguntar da gente. As pessoas, ao encontrar os amigos em comum, vão perguntar: qual testemunho diriam da gente? Qual testemunho falaria da gente? Se alguém tiver que dizer algo sobre nós, que seja algo bom, amém, queridos? Se alguém chegar para você e perguntar: e o Sival, como está? Amém, eu espero que você recomende lá. E se não recomendar, chega para mim e fala: Sival, tá legal não, me corrija, por favor. Queridos, mas é essa a questão. Infelizmente as pessoas nos observam, e principalmente se nós levantamos a bandeira do Evangelho. Principalmente aquelas pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos cristãos, e muitas vezes elas ficam o quê? De olho na gente. Deixa eu ver se essa pessoa vai fazer jus daquilo que ela vive, do Evangelho que ela vive, ou que ela diz que vive. As pessoas estão de olho. No versículo 4 ele vai dizer assim, ó: eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Quem está falando? Um ancião, chamando os amigos e irmãos de filhos. E aí ele faz essa declaração: eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus irmãos estão andando na verdade. A alegria de um líder, queridos, a alegria de alguém que está ajudando outros, que está crescendo com outros, que os meus filhos andam na verdade. Queridos, essa é a alegria do João, e a minha alegria é olhar para vocês e dizer que eu também estou alegre com vocês, por estarem andando na verdade. E se por um acaso alguém sair da verdade, a gente vai lá e corrige, amém? Ixi. E se por um acaso alguém não estiver andando na verdade, a gente vai lá e corrige, amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a minha alegria, de vê-los andando na verdade. Mas eu queria trazer, ou abrir uma questão: a minha alegria de vê-los andando no amor, amém? A minha alegria de vê-los andando na fé, amém? Amém ou não? Amém. Queridos, andar pela fé é um desafio. Muitos talvez vai dizer assim: ah não, mas isso é jargão. Não é não. Tem uma matéria do IFC que chama Fundamentos de Fé, e toda vez que eu ministro essa matéria eu falo assim: uma hora ou outra na vida, você vai ter que dar passos de fé, aqueles passos que você nunca deu, mas você vai ter que dar.
uma hora ou outra na vida. Porque às vezes as coisas básicas do dia a dia, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra ali, às vezes a gente acaba levando no natural. Mas saiba de uma coisa: você que serve a Deus, uma hora ou outra, você vai ter, a vida vai te proporcionar momentos onde você vai ter que dar passos de fé que você nunca deu. Aí é o desafio. Porque às vezes a gente fala assim: não, pela fé eu vou fazer tal coisa. Amém, não está errado. Mas tem momentos na vida que a gente vai ter que olhar com os olhos da fé e dizer: não, vai dar certo. Eu me lembro que quando a gente veio olhar esse lugar, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. A gente veio olhar esse lugar, abandonado há 5 anos. O matagal comendo frouxo aí fora. Você não dava para ver, as pessoas se perdiam aí dentro se deixasse. A gente não via a porta lá fora. Lembra, Lima? O pessoal que veio aqui no dia. Eu me lembro quando a gente olhou esse lugar sujo. O pessoal aí das drogas vinha usar droga aqui dentro. Fezes para todo lado, bicho morto, fedido. Mas quando eu olhei tudo isso daqui, nós fizemos um círculo ali atrás, ali, ó, as pessoas que vieram. Falei: nós vamos orar e Deus vai dar esse lugar para nós. E teve uma pessoa que falou assim: pastor, você é louco. Eu falei: por Jesus. E quando a gente viu, quando eu vi, a gente não, porque teve gente que não acreditou. Quando eu vi o tamanho do lugar, quando eu vi as salas, quando eu vi aqui para fazer o ministério infantil, estacionamento, quando eu vi tudo isso, eu falei assim: pela fé, vamos olhar isso aqui com os olhos da fé, tudo limpo, pintado, cheiroso, brilhando. Pastor, mas isso é loucura. Eu lembro até hoje, eu liguei na época para a Eliana, que era tesoureira, falei, liguei não, ela estava. Eu falei: quanto que a gente tem em caixa? R$360. Eu falei: glória a Deus, dá para a gente comprar uma lata de tinta, para a gente dar um banho de tinta, o resto nós compra de sabão em pó e lava. E o mato a gente corta e joga fora. Vamos, nós reunimos a diretoria na época, o Alexandre está aí, e é testemunha disso. Nós reunimos a diretoria, vai daqui, vai dali, para a glória do Senhor nós estamos aqui, amém, queridos? E quantos têm fé aqui que Deus pode fazer um pouquinho mais? Você crê nisso? Você tem fé para juntar com a minha? Para juntar com a de muitos outros aqui, queridos, em nome de Jesus, Deus tem mais para nós. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem mais para nós. Agora nós temos que olhar pela fé, e os passos de fé que nós temos que dar também em segurança em Deus. Essa alegria de vê-los andando no amor, na fé, na união, amém, queridos? Unidos, em nome de Jesus, que nós possamos continuar em união. Que por mais que possa surgir situações, que o diabo queira proporcionar uma briga, que a gente, em nome de Jesus, que a gente não brigue, que a gente resolva a situação, e que a gente continue em união, amém? Então, eu queria que você entendesse o andar na fé, no amor, na união, no trabalho, queridos, glória a Deus pela sua vida, você que serve a Deus aqui na Shalom. Nós temos vários ministérios aqui representados. Louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, naquilo que você faz em prol do reino de Deus, no trabalho. Seja qual for a área que você esteja atuando aqui, seja na célula, seja no ministério de louvor, seja na recepção, seja no ministério infantil, seja na ação social, seja nos adolescentes, seja na mídia, seja no som, seja onde for, que você esteja com o seu coração aberto para continuar alegrando aqueles que caminham com você. Queridos, que a alegria possa se estender em nossa casa, em nosso trabalho, que a alegria possa se estender no seu dia a dia, que as pessoas possam ver na sua vida aquilo que Deus está fazendo. Repetindo o versículo 4, eu não podia ter maior alegria
do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, que estão andando no amor, que estão andando na união, que estão andando na fé, que estão andando no trabalho, que estão andando, seja na célula, seja na igreja, seja nos ministérios. Não tem alegria maior de ver pessoas crescendo no reino de Deus. No versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Olha que interessante, aqui é uma recomendação. E qual é a recomendação? Procedes fielmente em tudo o que fazes. Ontem de manhã, depois da oração, a gente estava, como se diz aí, trocando uma ideia, né? A gente estava conversando, estávamos eu, o Alessandro e o Machado, e tinha mais alguém? O Demis, lembrei do Demis aí. A gente estava conversando ali, a gente tomou um café junto, a gente estava conversando sobre isso. Esse proceder fielmente, em muitos momentos vai ser difícil. Em muitos momentos a gente vai ter dificuldades. Em muitos momentos o inimigo pode armar para o nosso lado, para nos tirar da base, para nos tirar da fidelidade. E aqui João está dizendo para Gaio, procedes fielmente. E aí ele faz a recomendação e ele aponta para com os irmãos, amém, queridos? E para com os de fora. Qual que é mais difícil? É uma recomendação, mas que eu possa colocar o meu coração nela, que eu possa viver ela, e que eu possa buscar e batalhar para proceder fielmente em tudo, não só com os irmãos, mas com os que estão lá fora, com os estranhos, que eles possam olhar e falar assim, poxa vida, se for para ser que nem ele, eu também quero ser, que nós possamos ser exemplo para eles. Versículo 6 diz assim, eles contaram à igreja daqui a respeito do seu amor e das suas ações generosas. Eu fico contente quando você os despede do modo que agrada a Deus. Queridos, aqui João está falando do que as pessoas disseram do Gaio. João está dizendo, eles chegaram aqui, eles contaram à igreja daqui. Em outras palavras, olha que interessante, se contou à igreja, é como se ele tivesse vindo aqui e tivesse contado para todos, correto? Então perceba que eles disseram aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, mas olha só, João está relatando o que disseram de Gaio. Isso significa que quando temos ações, quando temos atitude, quando temos generosidade, as pessoas verão, e elas vão contar, olha, lá naquele lugar, as pessoas foram generosas comigo. Lá naquele lugar, as pessoas me ajudaram. Lá naquele lugar, elas tiveram atitudes boas, elas tiveram ações boas para comigo. E quem vai dar esse testemunho? Não adianta eu chegar aqui e bater no peito, não, porque eu sou generoso. Talvez você pode falar, não, o Sival é generoso mesmo. Mas outro chegar e falar, nossa, o Sival teve uma atitude de generosidade comigo, é diferente ou não é? Que as pessoas possam olhar e elas possam dizer daquilo que nós fazemos, das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa generosidade para com os outros. Mas também é verdade que, quando não temos boas atitudes, as pessoas também verão, sim ou não? Elas verão as boas atitudes, as generosidades, mas elas também verão, se eu não for, se eu não fizer, se eu não disser. E qual é o desafio, queridos? Êxito em tudo que fizermos. O ano que passou, praticamente, passou. Mas e de agora em diante? Qual que é o meu desafio? É pegar essas palavras de João para Gaio e trazer para mim. O que você gostaria que falasse de você? O que você gostaria que as pessoas dissessem de você? Olhem como João termina o versículo 5. Eu fico contente quando você os despede do modo que agrada a Deus.
Isso aqui me chamou a atenção, sabe por quê, queridos? Às vezes, a gente pode fazer por outro aquilo que vai agradar a gente. Talvez a gente pode fazer por outro, talvez por segundas intenções, aquilo que vai agradar a mim. Mas aqui João está dizendo que ele viu, eu fico contente quando você os despede do modo que agrada a Deus. Que nós possamos ter no nosso coração a disposição de agradar a Deus, naquilo que nós fazemos uns pelos outros, a disposição de agradar a Deus, apenas por agradar a Deus, e não por segundas intenções. E João está dizendo, eu fico contente, quando você os despede do modo que agrada a Deus. Aí o versículo 7, ele dá uma mudada de assunto, porque eles estão viajando por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Agora vejam só, em todo o contexto aqui, do versículo 1 até agora, João está falando da hospitalidade de Gaio ao receber alguns missionários. Primeiro João vai falar da pessoa do Gaio, e depois João insere no assunto aquilo que estava acontecendo, ou por aquilo que ele estava elogiando Gaio. E aí ele vai dizer, porque eles estão viajando, eles quem? Os missionários estão viajando por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Olha que interessante, em todo o contexto, quando João está falando da hospitalidade de Gaio, João também está valorizando a cooperação de Gaio para com os missionários. E hoje, obviamente, nós temos a alegria de ter o Cris, a esposa, que eu não sei o nome ainda, e a Rebeca, os missionários, né? Tem mais missionário aí? Não, né? Hoje só eles, né? E aqui, queridos, como missionários, eu não perguntaria, mas se eu perguntasse, as ajudas que vêm de vez em quando ajuda, os socorros que vêm de Deus de vez em quando ajuda. Aqui, João está dizendo, porque eles estão viajando por causa do nome, estão indo aonde às vezes eu não posso ir, estão fazendo aquilo que às vezes eu não sei fazer, aquilo que eu não consigo fazer, mas eles estão fazendo, e João está reconhecendo, Gaio, você tem ajudado eles, queridos. Talvez, nós falamos isso alguns cultos atrás, talvez eu não tenho chamado para ir, mas Deus vai me dar condições para ajudar quem está indo, Deus vai me dar condições para ajudar aqueles que estão indo. E aqui tem um detalhe, eu não sei se você viu, eles, os missionários, estavam viajando por causa do nome. Que nome é esse, queridos? Estavam viajando, estavam levando a palavra, estavam como missionários por causa, ou seja, tinha uma causa. Tem uma outra versão que vai dizer, que eles estavam viajando a serviço de Cristo. E o João aqui era um dos que patrocinavam estes missionários. João está reconhecendo o valor do Gaio, porque Gaio estava ajudando eles, porque eles não estavam recebendo ajuda de ninguém. No versículo 8, portanto, antes de continuar no portanto, que tem uma vírgula, eu vou parar na vírgula, né? Aqui João vai apontar os resultados de quando ajudamos em causas missionárias. Ele vai apontar os resultados. Portanto, nós mesmos devemos recebê-los bem, a fim de que possamos nos tornar cooperadores deles na obra do Senhor. Você consegue entender isso? Que quando você ajuda um missionário, você está fazendo o quê? Você está participando, a fim de que possamos nos tornar cooperadores deles na obra. Está até grifado lá. Quando nós participamos, quando nós patrocinamos, quando nós investimos, quando nós agimos em favor, nós estamos fazendo parte.
Nós tivemos há 2 domingos atrás aqui o pastor Walter e a pastora Eliana. E nós estamos orando a Deus para de alguma forma também ajudá-los lá aonde eles estão, na divisa com o Paraguai. E eu comentei isso com vocês. Eles compartilharam com a gente o trabalho que eles fazem lá. O trabalho que eles fazem é um trabalho missionário. Um trabalho fantástico com crianças, com pessoas necessitadas e tudo mais. E quando ele me falou de alguns detalhes, cortou meu coração. Aí eu disse para ele, falei, meu irmão, vamos orar e eu quero de alguma forma, como igreja, participar com vocês lá. Eu vi nos olhos dele, enchendo de lágrimas, porque eles sabem a luta que é lá. Nós vamos fazer uma reunião com a diretoria, e nós temos a intenção de propor algo para a gente ajudar. E aí nós vamos abrir para a igreja. Mas eu também quero ajudar. Pode ajudar. De que forma? Várias formas. Depois você vai saber sobre detalhes. Mas eu já queria preparar o seu coração para isso, queridos, porque talvez você não tem como, não é possível, não há possibilidade nenhuma de você deixar a sua vida para ir lá para um lugar aonde crianças de 7, 8 anos são vendidas para abuso sexual, para ter pão dentro de casa. E a igreja, no caso o pastor Walter, o projeto deles é evangelizá-lo a ponto de mostrar para aqueles pais que não precisa fazer isso. Só que não é só não fazer. E como que eles vão comer? Eles precisam de alguma forma fazer alguma coisa. E esse é o clamor deles. E esse é um desafio que nós vamos lançar para a igreja logo, logo. Amém, queridos? Pastor, mas como que eu vou poder ajudar meu irmão? Vai ter várias formas, vários meios, vários jeitos de você ajudar. Porque aí nós vamos poder dizer, a fim de que possamos nos tornar, nós vamos poder dizer, eu sou um cooperador de obra missionária. Eu sou um cooperador daqueles que estão indo. Eu sou um cooperador daqueles que estão fazendo. Entenda, tudo o que fizermos em prol de qualquer obra missionária, estamos nos tornando cooperador daqueles que estão fazendo. E eu queria encerrar essa palavra trazendo para nós o desafio de olhar tudo aquilo que nós fizemos até aqui. Se nós alcançamos êxito, e se por um acaso em algum eu não alcancei, que eu posso olhar e dizer, não, mas daqui em diante eu vou dar mais passos, eu vou andar mais pela fé, porque eu quero chegar além, eu quero ir um pouco mais longe. E eu queria que você entendesse isso. Esse deve ser o nosso desafio como cristão, de ir mais longe, de alcançar êxito em tudo que fizermos. Quando participamos, inclusive com recursos, é como se estivéssemos indo lá. Eu ouvi a história de um missionário ontem ou foi anteontem, não me lembro. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Jeremias, e ele falou de um missionário, realidades que nós não conhecemos, que nós não temos ideia. Aliás, nós não, né? Talvez os 3 ali, certamente eles têm, porque conhecem, porque participam, porque vão, eles sabem. Mas talvez muitos de nós não temos noção, talvez, do que é estar em lugares aonde às vezes tem que ter até estômago para estar. E ouvindo a mensagem, ouvindo a história desse pastor, me cortou o coração. Mas que nós possamos, queridos, nos unirmos. O que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer? Se tem alguma coisa que eu quero que você entenda se você talvez dissesse, eu vou deixar de comer de tomar uma Coca-Cola durante um mês, só uma, tá? Só uma. E vou enviar esse dinheiro dessa Coca-Cola para lá, ou para um missionário, de repente, R$10 de uma Coca-Cola, para ele lá,
é 100 para nós aqui. E de repente você pode falar assim, poxa, eu vou ajudar. Claro que depois nós vamos trazer mais informações, mas eu queria que você já preparasse o seu coração para isso. Abrace os projetos que Deus colocar ao seu alcance. Abrace. Dentro da possibilidade, como eu disse, tem coisas que eu não posso fazer, mas eu posso ajudar de alguma forma, eu vou ajudar. Como igreja, como família, como pessoa. E nós queremos, sim, alguns desafios, para que nós como igreja possamos dar passos maiores. Eu queria te convidar a ficar em pé. E expressar o meu desejo. E o meu desejo a você é que você alcance êxito em tudo que você fizer em prol do reino de Deus. Que você alcance êxito em tudo que você fizer nos teus projetos pessoais, desde que não seja nada errado, tá? Se você estiver projetando algo errado, eu não desejo que dê certo, não. Amém? Eu quero que você entenda isso. Pressupõe que os seus projetos estejam em santidade. O meu desejo é que os teus projetos, em todas as áreas, que eles deem certo, que você alcance êxito e que você possa chegar no final do ano que vem dizer aquela palavra mexeu no meu coração e eu batalhei e eu alcancei êxito. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que você expressasse para Deus, talvez áreas que você possa reconhecer que você não teve êxito, mas que você quer buscar esse êxito para o ano que vem, ou daqui em diante na sua vida, e que você colocasse diante de Deus. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, sobre cada irmão, cada irmã. Pai, em nome de Jesus, que em cada um dos projetos, em cada área da vida, que eles possam alcançar êxito, que eles possam alcançar sucesso em tudo que fizerem. Pai, eu faço das palavras de João, as minhas palavras aos meus irmãos, que eles possam alcançar êxito, que eles possam ir bem, que eles possam ser prósperos em tudo que eles fizerem. Pai, eu peço a bênção, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, e naquilo que eles estão colocando diante do Senhor, eu te peço, Pai, abençoe, Pai, abre portas, Pai, que eles possam alcançar, que eles possam romper, talvez com limites colocados pelo inimigo, que eles possam romper, e que eles possam alcançar muito mais, que eles possam ir muito além daquilo que o Senhor tem planejado para eles. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre cada um deles, e o meu desejo é que eles vão bem, que eles possam se dar bem em tudo que fizerem, em prol do teu reino, e em prol da vida pessoal, familiar, em nome de Jesus, que eles alcancem êxito em tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus.